Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo um pouquinho mais a respeito da santificação. Vamos então olhar mais uns textos da Bíblia a respeito do tema. De acordo com Paulo, qual é a vontade de Deus para seus filhos? 1 Tessalonicenses 4, verso 3, assim Paulo escreveu: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus para o seu povo é a santificação. Agora, é necessária a santificação em nossa vida? O que diz o autor de Hebreus? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isto quer dizer que, de acordo com o autor de Hebreus, sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Então, nós temos que conhecer mais desse assunto. Bom, a salvação ela pode ser entendida na Bíblia em 3 tempos. E se esse conceito ficar claro para nós, nós vamos entender melhor como que Deus salva. Na Bíblia, a salvação é apresentada no passado, presente e futuro. Aqui estão os textos que depois vocês podem ler com mais tempo em casa. Mas Tito 3,5 fala: fomos salvos no passado. Em 1 Coríntios 1,18, Paulo diz que nós somos salvos. E Romanos 5,9, Paulo diz que nós seremos salvos. Por que o tempo verbal é usado no passado, presente e futuro? Porque salvação deve ser compreendida ao longo da vida da pessoa. Então, nós fomos salvos no passado. Isso nós chamamos de justificação. Nós estamos sendo salvos no presente. Chamamos isso de santificação, que é o tema de hoje. E seremos salvos no futuro. Chamamos isso de glorificação. Essas 3 palavras são conceitos teológicos que têm que ficar claro em nossa mente. Então, o que é justificação? O que é Cristo nos justificar? Eu mereci a morte por causa dos meus pecados, mas Cristo morreu para me salvar. Ou seja, Ele pagou o preço do meu pecado. Então, quando eu aceito o oferecimento da salvação, eu sou salvo pela graça. Cristo tira as minhas vestes do pecado e da injustiça e me cobre com o seu puro manto. Eu estou santificado, eu estou justificado. Ou seja, eu não preciso mais morrer, porque Ele pagou o preço da minha morte. Agora que Ele me justificou, Ele me salvou, eu preciso andar em santidade. Este caminhar em santidade, a Bíblia chama de santificação. Então, Deus opera em nós essa santificação. É o Espírito Santo, o agente da divindade, que todos os dias me convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que me auxilia na minha caminhada espiritual, no meu crescimento espiritual. A cada dia eu tenho que estar mais perto de Cristo e quanto mais perto dele, mais semelhante a Ele. Isso é santificação. Agora, o que é glorificação? É a nossa salvação no futuro. Quando Jesus voltar, o corpo que nós temos, ele será glorificado. Nós vamos estudar depois o tema da ressurreição e nós vamos ver isso com mais detalhes. Mas o que é glorificação? Quando Jesus voltar, Ele vai transformar o meu corpo, que é corruptível, num corpo incorruptível. Ele vai tirar de dentro de mim a tendência para o pecado, que nós chamamos de natureza pecaminosa. Então, Davi no Salmo 51 diz assim: em pecado eu nasci e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós nascemos com tendência para o pecado. Quando é que esse desejo de pecar vai ser tirado de nós? Na conversão? Na santificação? Não. Ele só vai ser tirado na glorificação. Então, todo crente em Cristo, ele vive uma vida de completa luta, porque ele tem uma tendência para o pecado, que é a natureza carnal, mas ele tem uma tendência, ele se entregou a Cristo e Jesus implantou nele uma natureza espiritual. E essas duas naturezas, elas vão brigar enquanto houver vida. Agora,
como que eu posso levar uma vida de santificação? Alimentando a natureza espiritual. Porque quando o alimento espiritual vem à prova, eu venço a prova. Agora, se o alimento a carnal, quando vem à prova, eu cedo ao pecado. Então, em outras palavras, na justificação, nós somos salvos da penalidade do pecado. Na santificação, nós somos salvos do poder do pecado. E na glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado. Aí não mais haverá pecado. Se na justificação Jesus garantiu o meu título ao céu, na santificação Ele me torna idôneo para o céu. Ao ser justificado, eu tenho direito à salvação, mas ao ser santificado, eu estou sendo lapidado para o céu. O Espírito está me tornando idôneo para ir para o céu. E qual é a única coisa que nós vamos levar desse mundo para o céu? O nosso caráter. O nosso caráter. Porque esse corpo será transformado. As coisas materiais todas ficarão. Então nós só levaremos o nosso caráter. E a santificação é a obra do Espírito Santo no nosso caráter. É a transformação de vida, de disposição. Mário? Então, significa dizer que nós no presente temos que andar de arrependimento em arrependimento. Claro. É por isso que o apóstolo João escreveu assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. E em 1 João 9 ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A nossa vida, Mário, vai ser uma vida de constantes altos e baixos. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. A despeito de aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, nós ainda pecamos. É o que eu disse no início. Não confunda santidade com impecabilidade. A impecabilidade só vai ser atingida na volta de Jesus. Porque o pecado que habita em nós, ele será tirado de nós. Nós seremos livres na glorificação da presença do pecado. E quando formos glorificados, e a palavra significa a transformação do nosso corpo num corpo glorificado de glória, como era o corpo de Adão e Eva quando saíram das mãos de Deus. Eles não tinham tendência para o pecado. Então a salvação só pode ser compreendida à luz desses conceitos. Aí nós entendemos uma coisa fundamental, que o tema hoje é santificação. Todos nós aqui, se aceitamos a Cristo como Salvador, nós estamos numa caminhada de santificação. Agora, todos estamos caminhando na mesma velocidade? Não. Isso quer dizer que quando Jesus voltar a essa terra, haverá tantos graus de santificação quanto o número dos salvos. Porque cada um vai estar num estágio diferente. Agora, Deus tem problema com isso? Não. Porque eu volto aqui, pastor, aquilo que eu te falei. Deus não salva alguém ou condena por atos isolados. É a vida que a pessoa tem. Não é um pecado isolado que vai tirar a pessoa do céu. É o rumo que a pessoa estava tendo. Vou dar um outro exemplo. Nós podemos cobrar de alguém que aceitou a Cristo há um mês atrás a mesma maturidade espiritual de alguém que serve a Cristo há 40 anos? Claro que não. Nós não podemos cobrar a mesma maturidade. É por isso que quando Jesus voltar, vão ter pessoas em diversos estágios, níveis. E não importa, salvação não é como uma escada que só sou salvo se eu atingir o último degrau. Salvação é uma escada que eu sou salvo
quando a minha vida está ascendente. Se a minha vida está numa escala ascendente, aí sim a salvação está sendo operada. Mário. Se permite, pastor, nós nesse estágio de santificação somos filhos, somos servos. O que é que somos exatamente? Os dois. Somos todos filhos de Deus, porque Ele é o nosso Pai, o nosso Criador. Agora, quando eu aceito a Cristo como meu Salvador, porque nós somos de Cristo duas vezes, por criação e por redenção. Então, por criação, eu sou filho, mas quando eu o aceito como meu Salvador, eu me torno servo. Então, quem é que é servo de Deus? Aquele que aceitou a Cristo como Salvador, que vai passar a servi-lo como Senhor da sua vida. Então, nós somos servos porque servimos a Cristo e nós somos filhos porque fomos criados por Ele. Então, nós pertencemos a Cristo duas vezes, por criação e por redenção. Pastor, tenho dois exemplos. Um indivíduo que violenta a mulher, estuprou a filha. Outro que é milionário, apoia uma questão social de crianças de rua, e tem projetos assim de apoio a muita gente pobre, mas à tardinha ele pega na sua motopa e pega no seu whiskinho, fuma e bebe. Os dois morrem. Qual dos dois vai para o inferno? Um é pastor, estupra, violenta a mulher e estupra a filha. Um não é salvo, não é crente, mas apoia questões sociais, pobres, apoia, tira muita gente, muita criança de rua. Com seu dinheiro ele faz um trabalho social espetacular. Mas à tardinha ele pega do seu whiskinho, do seu cigarrete e está... Qual dos dois? Qual dos dois vai para o céu? Nós não sabemos, porque o juízo de uma pessoa só Deus sabe, porque nós só vemos a aparência, nós não sabemos, certo? Agora, dada a descrição que você fez, nenhum dos dois. Porque aquele que vive na prática do pecado, ele não vai se salvar. Então, todo pecado é ofensivo a Deus. Agora, há pecados que têm consequências maiores ou menores. Tem pecado que a pessoa pratica, como fumar e beber, que só ele se prejudica. Ou talvez a família, se ele deixar passar necessidade. Já o pecado que envolve outras pessoas, ele está se prejudicando e prejudicando a outros. Então, todo pecado é ofensivo, mas os pecados variam no grau do desastre, da tragédia que ele acomete as pessoas. Agora, na prática do pecado, ninguém será salvo. Então, quem é que vai ser salvo? É aquele que aceita a Cristo como Salvador e vive o que o Mário falou, essa vida de arrependimento. Então, ele até cai, mas ele se arrepende e Deus o levanta. 7 vezes cai o justo, mas 7 vezes o Senhor o levanta. A vereda do justo, Provérbios 4,18, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Então, se estamos numa escala ascendente, nós estamos no caminho certo. Ou seja, eu não posso ser o mesmo cristão de ontem. Eu tenho que estar mais perto de Cristo. Só que Jesus é o nosso modelo, mas é um modelo que todas as vezes que você se aproxima dele, ele se projeta para mais longe, porque ele sempre vai ser modelo. Pastor Tati? Obrigado. Pastor, gostaria de saber quando é que a desobediência tornou pecado? Adão e Eva desobedeceram ou pecaram contra Deus? Saul desobedeceu ou pecou contra Deus? Obrigado. A questão do pecado na Bíblia é interessante porque você tem 9 termos bíblicos para pecado. Na língua grega, por exemplo, são 9 termos. O mais conhecido que nós usamos é anomia, aquele que está contra a lei.
aquele que quebrou a lei. Mas além de anomia, você tem vários outros termos que também se referem ao pecado. Por exemplo, pecado não é só quebrar o mandamento. Você não ter o conhecimento que você deveria ter na Bíblia, isso é pecado. Pecado também pode ser hamartia. É a ideia de você não ter o poder espiritual que você deveria ter. Pecado também é a ideia de que existe uma linha e você não pode passar dela. Quando você passa dela, você peca. Então são vários os termos para pecar. Agora, eu não vejo muita diferença entre desobediência e pecado. Então, quando alguém desobedece à orientação de Deus, isso é um erro. Então, isso pode ser pecado. Então, eu não vejo muita diferença entre você desobedecer a Deus e você pecar contra Deus. Pois não, pastor? A Bíblia diz que o Saulo desobedeceu, porque quando o profeta venha a lhe repreender, disse: tu desobedeceste a Deus. Então, o castigo, ou seja, não sei se posso dizer que é o castigo, mas Deus enviou um mau espírito ao rei Saulo. Por que esse mau espírito Deus enviou para o rei Saulo? É porque na Bíblia nós temos muitos antropoformismos. O que é antropoformismo? É uma forma humana de tentar descrever uma ação divina. Vou dar um exemplo. Deus se arrependeu de haver criado o homem. Isso está no Gênesis. Deus se arrepende? Como que Deus se arrepende? Deus não erra. Só se arrepende quem erra. Só que a Bíblia está usando um antropoformismo. Está pegando um sentimento humano para você entender o que se passou no coração de Deus quando ele viu o homem pecando. Ele não sabia como ia pecar? Ele não é onisciente? Na realidade, então, Deus, ao ver que o homem se afasta dele, Deus se entristece. Aí a Bíblia vai e usa um antropoformismo dizendo que Deus se arrependeu. Mas finalmente Deus não se arrepende porque ele não erra, porque ele não falha. Então, existem vários termos que são antropoformismos. Foi Deus quem enviou o espírito mau sobre Saul? Deus está em posse de espíritos maus e envia em cima dos filhos? Não. O que significa isso? Porque Saul não se submeteu à influência do Espírito de Deus, automaticamente ele abriu a porta para o espírito do mal. Você quer ver um outro exemplo? Deus endureceu o coração de Faraó. Mas então foi Deus o culpado das pragas caírem no Egito? Não. É porque Faraó não queria ouvir a voz do mensageiro de Deus. E quando você não ouve a voz de Deus, você fica com o coração insensível. Então essas são expressões antropoformóficas. Então Deus não manda espírito mau sobre ninguém. Mas quando a pessoa não quer se submeter ao Espírito de Deus, ela mesma se coloca no terreno de Satanás. É por isso que Jesus falou assim, ninguém pode servir a dois senhores. Se você não é a favor de um, vai ser contra o outro. Pastor. Sim. O pastor acabou de dizer que o faraó é que não queria ouvir a voz de Deus. Mas segundo o Gênesis, Deus estava dando esta promessa, não sei se posso dizer que é a promessa, que a sua descendência irão para o cativeiro. Agora, como é possível o faraó é que não queria ouvir Deus? Eu volto na mesma questão de Judas que a gente discutiu hoje. Não é porque Deus disse que a sua geração iria para cativeiro que o coração de Faraó foi endurecido. Mas Deus, em sua onisciência, sabendo que Faraó seria insensível à voz dele, profetizou o cativeiro. O que é a profecia? É simplesmente Deus antecipar um evento que ele sabe que vai acontecer. Agora, esse evento vai acontecer porque ele antecipou? Não. Ele antecipou porque ele sabe que vai acontecer. Então, o caso de Faraó e o caso de Judas são emblemáticos. Judas não traiu Jesus porque havia uma profecia. Havia uma profecia porque Deus sabia que Judas iria trair. E o Cristo não sabia que o Judas era o diabo?
Que era não, estava influenciado pelo diabo. Não. Segundo João capítulo 6, versículo 70, Jesus estava a dizer para os seus discípulos, deixa eu ler. Veja, na ceia do João 13, Jesus diz assim... Não, João capítulo 6, João capítulo 6, versículo 70. A Bíblia diz, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Jesus afirma. O que significa um de vós é o diabo? Como é possível o diabo vai tornar discípulo de Jesus? O texto não quer dizer que um dos 12 é o diabo. O texto mas ele afirma, sim, segundo a Bíblia. Sim, mas veja, você não pode pegar ao pé da letra, porque o diabo não é um homem. O diabo não é um ser material. Os 12 podiam ser tocados. Os 12 comiam. Os 12 estavam com Jesus. O diabo não tem matéria. Você não toca o diabo. Então, como é que o diabo pode ser um dos 12? Então, você não pode entender como você acha que a Bíblia está dizendo. Quando Jesus disse, um de vós é o diabo, significa que um de vós está sob a influência do diabo. O diabo também pode influenciar um servo de Deus. Claro. Ele tenta o tempo inteiro influenciar todo mundo. Ele tentou Jesus. Então, existem expressões que a gente tem que simplesmente não cuidar para não ir muito ao pé da letra. Então, quando Jesus disse, lá na ceia, em João 13, ele disse, um de vós me trairá. Ele sabia quem era. Ou seja, este colocou-se à mercê do diabo. O diabo entrou nele, diz a Bíblia. Significa que o diabo tomou conta da mente dele. O diabo não pode entrar numa pessoa fisicamente porque ele não é físico. Ele é um ser espiritual. Então tem a ver com a mente, com o domínio da mente, onde está o centro das razões. Mesmo aconteceu com Pedro quando... Vamos lá, aqui tínhamos... Ok. Pois bem, estamos chegando ao fim do estudo de hoje. E para concluir, a salvação se dá em 3 tempos. E no processo da salvação está a santificação. Relembrando as palavras de Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu e você devemos buscar hoje essa santidade. Agora, para mim buscar ser santo, eu preciso ter o quê? Conhecimento da Bíblia. Porque se eu não conheço esse livro, como é que eu posso buscar santidade? Porque santidade tem a ver com estilo de vida. Santidade tem a ver com ética do reino de Deus. Santidade tem a ver com princípios, porque finalmente a fé se materializa na vida, nas ações, nas obras. É por isso que esse estudo é tão importante. E à medida que nós avançarmos, nós vamos passar por vários temas da Bíblia, com uma pergunta. Essa é a vontade de Deus. Eu quero agora ser santificado? Eu tenho que praticá-la. Essa é a vontade de Deus. Eu quero ser santo? Eu tenho que praticá-la. Porque a minha vida é pautada por esse livro. E você que está aí nos assistindo, talvez no Brasil, talvez aqui em Angola, a mensagem também é para você. Deus deseja que seus filhos sejam santos como o santo é nosso Pai. Vamos ter uma música agora. Eu queria, enquanto que esse quarteto cantasse, você fizesse uma oração a Deus e pedisse que o Espírito Santo ajudasse você nesse processo de santidade, de santificação. Olhando ao meu redor, eu posso perceber
perceber. Pessoas vão tentando o vento segurar, custe o que custar, busca o mundo conquistar, por ele vão se apaixonando mais e mais. Muita coisa aqui julgada essencial, mas Deus ao homem pede apenas um caráter celestial, semelhante ao de Jesus, é de grande valor, é a riqueza melhor, mas não haverá um tempo melhor que talvez te exija esforço menor, que requererá um pouco menos que abnegação. Deus pede o melhor do teu vigor, a transformação do interior. Para viver no céu, Deus pede só um caráter melhor. Olhando ao meu redor, eu posso perceber pessoas esperando o milagre acontecer. Não querem hoje lutar, suas vontades subjugar. Não querem o seu eu a Deus render. Sem o mais cabal esforço nosso não dará. O mestre recomenda tudo renunciar. Um caráter celestial, semelhante ao de Jesus, é de grande valor, é de grande valor, é a riqueza melhor, mas não haverá um tempo melhor que talvez te exija esforço menor, que requererá um pouco menos que abnegação. Deus pede o melhor do teu vigor, a transformação do interior. Para viver no céu, Deus pede só um caráter melhor, mas não haverá um tempo melhor que talvez te exija esforço menor, que requererá um pouco menos que abnegação. Deus pede o melhor do teu vigor, a transformação do interior. Para viver no céu, Deus pede só um caráter melhor. Deus pede o melhor do teu vigor, a transformação do interior. Existe uma obra que exige toda a força, que exige atenção
e a mais pura devoção. Mas ao redor tu ouves vozes tentando chamar tua atenção, mostrando conforto e honras para si. Mas o caráter celestial, semelhante ao de Jesus, é a riqueza melhor, é a urgência maior. Essa música falou da necessidade que nós temos de desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. Jesus, como mestre do ensino, em João capítulo 15, ele deu-nos uma lição a respeito do que é a verdadeira santidade. Ele disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se queremos verdadeiramente trilhar o caminho da santificação, só existe uma possibilidade: sermos os ramos ligados à videira. Se nós não nos ligarmos a Cristo, é impossível produzir frutos de um caráter semelhante ao de Cristo. E um detalhe interessante: o ramo só consegue frutificar se ele estiver ligado ao tronco. Você sozinho também não consegue produzir nada. E por melhores que sejam as nossas obras, nós podemos ter uma vida semelhante à de Madre Teresa de Calcutá. Mas se as nossas obras não são resultadas de um relacionamento com Cristo, elas não têm valor nenhum. Porque até a boa obra, separado dele, não tem valor. Por isso a verdadeira santificação não pode ser vivida senão na presença do Senhor. E você que está assistindo, aqui em Angola, no Brasil, Deus deseja a nossa santificação. Para isso, deu-nos o seu Espírito. E o desejo dele é que nós cresçamos em graça, em tudo, no cabeça que é Cristo. Por isso, vamos orar para que o Espírito Santo faça em nossa vida a obra que ele deseja. E que nós sejamos ramos ligados à videira que é Jesus e que nós produzamos frutos para a glória dele. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pela tua promessa de enviar o teu Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e para nos ajudar em nossa caminhada. Abençoe os amigos que estão aqui nesse resort conosco, participando desses estudos. E abençoe também os amigos que estão lá nas igrejas, lá nos lares, lá nos quintais de esperança, assistindo Bíblia Fácil e ouvindo da Tua Palavra. Que a Tua bênção alcance a todos nós agora. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado você que esteve conosco ao longo do estudo de hoje. Na semana que vem, eu te espero para mais um tema. Vamos estudar o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Até lá!